Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a todos que irão assistir este vídeo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um vídeo que será de edificação para a vida de todos aqueles que irão assistir. A você ainda que não se inscreveu neste canal, possa se inscrever e possa compartilhar para que possa alcançar mais vidas e que essas vidas possam ser edificadas pela palavra do Senhor. Pois muito bem, nós estamos falando dos sinais, dos acontecimentos, de tudo que estão ocorrendo ao nosso redor nos dias atuais que estamos vivendo. E mais do que nunca, nós precisamos estar atentos, estarmos convicto de que tudo se mostra que nós estamos vivendo já na última hora. E para falarmos continuidade, eu abordei um tema muito importante que é sobre a apostasia. Você pode me perguntar o que é apostasia? Apostasia significa afastamento, abandono, uma pessoa que processava uma fé e já não processa mais esta fé. Distanciou, afastou-se daquilo que ele servia. Quando nós olhamos na história de Israel, Israel foi levado pelo caminho da apostasia por várias vezes. Israel deixava de servir a Deus e passava a servir aos deuses da cultura, ao Deus da fertilidade, ao Deus Sol. É muito bem nós retratarmos no capítulo 13 de Deuteronômio. A Bíblia diz que quando agora o Senhor fala a Moisés, disse a Moisés: olha, Moisés, falarás a Israel que se alguém houver ou tiver um sonho e que este sonho seja contado e ele levará Israel distanciar da minha presença, primeiro Deus provaria a nação de Israel para ver se Israel verdadeiramente estava com um coração voltado ao Senhor. Em segundo lugar, a nação de Israel fosse levado após a outros deuses. A pessoa que trouxe a mensagem, o sonho, ele deveria ser tirado do meio da nação de Israel, porque ele fez Israel a ser levado pelo caminho da apostasia. Em Sofonias, no capítulo 1, livro do profeta Sofonias, versículo de número 4 ao versículo de número 6, também ali Deus, usando o profeta, mostra em que a nação de Israel também não deveria dar ouvido e ser levado para longe da presença de Deus. Este é um dos motivos que a apostasia faz, em que muitas pessoas abandonam Deus por não deixar Deus falar e ser ouvido. A sua vida passa a seguir a outros deuses. Já não se ouve mais Deus em primeiro lugar. E este era um dos objetivos em que Deus queria que Israel fosse ouvindo a voz do Senhor e que estivesse bem presente na presença de Deus. Israel deveria ter a primícia de tudo era Deus em sua vida. E quando nós falamos, nós precisamos de ter um cuidado para não sermos levados ao caminho da apostasia. Em segundo lugar, quando eu vejo, a Bíblia vai nos mostrar que quando nós passamos a entrar no caminho da apostasia, sermos deixados para ser levados por outros caminhos. E qual é estes outros caminhos? É os caminhos que não são os caminhos de Deus. Quando eu vejo na história também de Israel, a Bíblia diz em que Israel andou fora dos caminhos de Deus. Quando nós observamos que Israel, eles foram após a outros deuses, e um exemplo é o rei Acabe. No capítulo 16, versículo de número 30 ao 33,
A Bíblia diz que Acabe passou a reinar, filho de Jorim. Ele agora traz copia pior do que Jeroboão. Ele edifica altares e faz com que Israel vá ao caminho dos deuses, por exemplo, Baal. A Bíblia diz que Acabe também casa com Jezabel, filha de Etibal, e segundo a história, nós vimos que Jezabel fez com que Israel se distanciasse de Deus, até um ponto de chegar que Deus levantaria um profeta por nome de Elias. Este profeta veio para denunciar a casa de Israel. Chegou um ponto de Acabe chamar Elias de perturbador. E segundo a história que nós observamos, Elias perturbou Israel porque Acabe fez com que Israel se fosse levado pelo caminho da apostasia. No capítulo 18, Elias convida Acabe para reunir-se no Monte Carmelo. E Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se servir a Deus ou servir a Baal? Nós observamos que durante este mundo, esta sociedade, este século presente que estamos vivendo, há um distúrbio mental em que muitas pessoas estão confusas. Se serve a Deus ou se serve ao caminho da apostasia. Pois eu quero vos alertar que o caminho verdadeiro, o caminho que conduz ao homem ao céu, é o caminho verdadeiro em que nós devemos trilhar. É o caminho da obediência à palavra de Deus. É o caminho que Deus, ele estabeleceu para que nós pudéssemos trilhar por ele. Veja que Israel seguiu os conselhos de Acabe, seguiu a Jezabel, e chegou um ponto de Deus fazer com que o profeta Elias mostrasse que Israel estava tão duvidosos. E chegou então que Deus fez aquilo que acontecesse, que Israel reuniu-se no Monte Carmelo, os 400 profetas de Baal, os 400 deus Azera, reuniram ali. E para provar que Elias orou ao Senhor, depois deles fazerem um altar, clamar, e nada de acontecer, mas Elias clamou e Deus o respondeu com fogo do céu. Mas antes de Elias clamar, a Bíblia diz no versículo de número 30 do capítulo 18, que Elias ora e pede e faz uma restauração do altar. Após a restauração do altar, Elias ora e Deus confirma com fogo do céu. Israel soube que verdadeiramente só Deus é o Senhor. Voltando para os dias atuais, você pode me perguntar: mas eu estou cocheando entre dois pensamentos, hoje não precisa de muita coisa para poder ser crente, não precisa de santidade, pois eu digo para você, Deus é santo e ele exige santidade. O céu é lugar de santo e só vai entrar lá aqueles que estiverem com a sua vida santificada na presença do Senhor. Voltando para dizer que hoje este cocheamento entre dois pensamentos entra-se uma inovação neopentecostalismo. É uma inovação que tem trazido um movimento escandaloso, um movimento fora os padrões bíblicos da palavra de Deus. São inovações que têm distanciado muitas pessoas e levado aos caminhos pecaminosos. E entra um conformismo. Você olha e diz, por exemplo, não necessita de muita coisa. Eu, sendo crente, posso continuar seguindo os prazeres do mundo. Posso continuar amando o mundo, relacionando com o mundo. Não. Deus não aceita este tipo de coisa. Deus, ele quer que nós o amamos de todo o nosso coração e que nós entregamos a nossa vida e seguimos o caminho que é a verdade, no qual está escrito em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus amados ouvintes, irmãos, precisamos ter muito cuidado com essas inovações, com esses movimentos que somente atraem multidões e não tem o verdadeiro
compromisso com a palavra de Deus. Pessoas que estão sem palavra, sem unção, sem graça, sem poder, sem autoridade de Deus, porque muitos já perderam o seu cajado, já perderam o seu compromisso com Deus e estão levando muitas pessoas a entrar no caminho da apostasia. Tenha cuidado, examina, olha muito bem a qual caminho você está seguindo. Não estou aqui para pregar placa de igreja, não estou aqui para pregar que somente tal igreja vai ser salva. Não. O meu objetivo é levar até você a palavra de Deus e mostrar a qual caminho você está servindo, a qual lugar que você está, em quem você tem crido. Será que você não está no caminho da apostasia? Quando nós ouvimos aqui, em terceiro lugar também, quando nós vamos entrar no caminho da apostasia, é quando nós deixamos de ouvir Deus falar. Quando nós passamos a ouvir simplesmente o homem, quando nós passamos a ouvir o homem que não tem a comunhão verdadeira com Deus. Quando a Bíblia diz lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 24, versículo de número 11, a Bíblia diz que agora surgirão muitos falsos profetas. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos falsos profetas têm surgido. Tem pessoas que estão querendo ganhar status, querendo ganhar uma posição, querendo ganhar uma ostentação e estão se eletizando daquilo que não é dele para poder ostentar. E passa a fazer inovações, criar mensagens que não são de Deus, passa a entregar aquilo que não é verdadeiramente de Deus. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que muitos querem mensagens que massageiam o seu ego, mensagens que satisfaz o seu interesse próprio, mas mensagens que mexem no pecado, mensagens que mexem no íntimo da alma. Porque a palavra de Deus disse que toda profecia ela deve estar enquadrada na palavra de Deus. Porque o escritor aos Hebreus, ele disse que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma. Quer dizer, ela faz separação entre juntas e medula, aonde nenhuma ciência consegue ir, mas a palavra de Deus, ela consegue ir lá. E aonde também o escritor vai dizer, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Ou seja, Deus, ele conhece, ele sabe da minha vida, sabe da sua vida. Mas porém hoje nós estamos vivendo num tempo em que muitos estão copiando, fazendo mensagens e dizendo é Deus que está falando. É Deus que quer que eu fale. Não, examina, observa se verdadeiramente é Deus. Quando você passa a ouvir, só quer revelação, só quer mensagem, só quer ouvir, não, eu preciso correr atrás, fulano vai orar para mim, que ele vai revelar a minha vida. Olha, toma muito cuidado, porque o adversário também é sagaz. Ele conhece, ele sabe, ele não é o todo-poderoso, porque ele se finge de poder, mas ele não tem, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Mas ele é sagaz, ele é astucioso, ele faz, inventa e lança. E aí você pensa, falou a minha vida, revelou tudo profundo. Muito cuidado, porque muitas pessoas estão deixando de ouvir a verdadeira voz de Deus e estão entrando por estes caminhos. Mas eu quero alertar a você, passa a ouvir a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, examina as escrituras sagradas, passa a meditar nos ensinamentos verdadeiros, porque eu quero dizer, ainda tem os 7.000 que não se dobraram perante Baal. Ainda tem os remanescentes de Deus nessa terra, que eles não se entregaram, eles ainda falam somente aquilo que Deus manda.
Eles entregam aquilo que Deus quer que eles entregam. Esses são aqueles que não se dobraram diante de Baal. Então você pensa, ouve, analisa e peça um discernimento de Deus. Examina na palavra. Nós temos a Bíblia Sagrada, que a bússola, ela é a palavra de Deus. A própria palavra interpreta a palavra. Hoje nós estamos vendo que muitas pessoas querem interpretar a palavra da maneira que ele bem acha. Não. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Vamos sempre estar atento. Vamos olhar para nós e meditar. Não quero que você entre pelo caminho da apostasia, na qual também estou fazendo este vídeo. Sempre oro, peço a Deus. Deus, nos guarda, nos proteja para não entrarmos neste caminho da apostasia. E mais a mais, em sequência, sempre, se Deus nos permitir, eu quero estar sempre abordando este tema, pois é um dos temas que evidencia a volta do Senhor. O apóstolo Paulo disse que a vinda do anticristo seria precedida de manifestações e que também viria o tempo da apostasia. Antes de haver o arrebatamento da igreja, a apostasia se multiplicaria sobre a terra. E nós estamos vendo que a apostasia tem tomado de conta de muitas igrejas, tem tomado de conta de muitos altares. A você, pastor, a você, membro, a você, irmão, tome muito cuidado para a apostasia não entrar e tomar o púlpito da sua igreja. Seja um pastor, seja um membro, seja um jovem, seja um obreiro, segure o cajado que Deus te deu. Não deixa a apostasia entrar na sua vida. Vamos seguir o evangelho de renúncia, o evangelho da verdade e o evangelho da transformação. Examine quando alguém entregar alguma mensagem para você. Examine. Estamos no tempo que precisamos examinar se verdadeiramente é Deus ou se é uma emoção ou também o adversário que está usando e falando. Porque você pode dizer, mas você pode dizer que o adversário não. Ele é astucioso, ele é sagaz. Se ao profeta, ou seja, der lugar a ele, ele vai usar, né? Precisamos ter muito cuidado, pedir discernimento a Deus para falar somente aquilo que Deus queira. E uma das coisas que Deus nesses últimos dias queira falar é combater contra o pecado que está tomando de conta de muitos lugares. Vamos usar a verdade e viver na verdade, porque fazendo assim, Deus honrará a nossa fé. Deus abençoe.